Então, bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão desse dia 8 de setembro de 2014, um dia após a comemoração da independência do Brasil, e com a satisfação de estarmos aqui recebendo homens são jovens e o futuro do amanhã da Escola Chave do Saber. Estão sendo conduzidos pela professora Erlane Aquino, Ivone Franco e Marcos Wimberg. Pela equipe pedagógica, a doutora Ana Carla Fanini e Cláudio Alves. A satisfação em recebê-los aqui, ver que os senhores vejam como é o nosso funcionamento e que isso possa inspirar nos alunos e alunas amanhã estar numa posição tal qual qualquer um dos membros desta Igreja Corte. Para traçar um pouco do funcionamento e também como os senhores terão que fazer uma visita, um tour pelo nosso tribunal. Então, bem breve falará o doutor Agamenon, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e o doutor Douglas, que é o procurador regional eleitoral. Então, com a palavra, doutor Agamenon. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É muita satisfação. Vocês são a quarta turma que está comparecendo. O rapazinho ali não estava me vendo. Que está comparecendo nessa visita. E sempre é como diz o presidente, com grande satisfação que a gente recebe vocês aqui. Para entender mais ou menos como funciona a justiça eleitoral do nosso país. Vocês estão no Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral no estado de Mato Grosso, a instância máxima que decide todas as questões envolvendo a política do nosso estado. Eu vou ler só um artigo da Constituição para que vocês entendam o que é isso, né? O artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O Tribunal Regional Eleitoral ele serve exatamente para garantir que vocês, futuramente, os seus pais, possam exercer esse direito da forma mais tranquila, mais segura possível. Ele está aqui para que o cidadão, de maneira geral, possa, no dia da eleição, exercer o seu direito, possa ir à urna, uma garantia que é ganhada, que foi conseguida depois de um grande período de ditadura nesse país, e ele permite exatamente isso, que todos possam exercer esse direito de uma forma tranquila. O tribunal ele é composto, vocês vão ver aqui, de 7 membros e mais o nosso procurador da República. São 2 advogados, vindo da categoria de advogados. Quem está aqui representando o doutor André Posetti, à minha direita, corintiano. Olha só, tem corintiano aqui. O outro advogado, são 2 advogados. O outro advogado, ele não foi escolhido ainda. Entendo que para ser escolhido é uma lista tríplice, que é encaminhada para o Tribunal de Justiça, que escolhe, e depois vai para presidente da República, que até o momento, infelizmente, não foi escolhido, que sentaria ali na outra mesa. 2 juízes de direito, um é o doutor Lídio, que está aqui na minha frente. O doutor Lídio ele é juiz de direito desde 1999, entrou na magistratura, uma brilhante turma, de qual ele faz parte e eu também faço parte. O doutor Lídio é vascaíno, infelizmente, mas é uma pessoa que, tirando esse probleminha, né, uma pessoa do bem, né?
Meu nome é Agamenon, também sou juiz de direito, sou juiz desde 1999 no estado de Mato Grosso, juiz estadual. Dr. Pedro Francisco, a nossa paralela ali, Dr. Pedro Francisco é juiz federal e que também, ou seja, 2 advogados, 2 juízes estaduais, o Dr. Pedro Francisco, que é um juiz federal, a desembargadora Maria Helena, ao meu lado esquerdo, e o desembargador Juvenal, ali ao centro, são 2 desembargadores do Estado de Mato Grosso. A desembargadora Maria Helena, ela exerce a função aqui também de corregedora do Tribunal Regional Eleitoral, e o desembargador Juvenal é o nosso presidente. E o doutor Douglas, ele compõe, que está ali, que o doutor vai falar logo em seguida, ele é o procurador da República, é o responsável, tanto... Não, isso ele vai falar, né? Deixa quieto. Nós temos ali, compondo ali ao lado, o doutor Mauro Diogo e o doutor Breno, que é o diretor-geral, e o secretário judiciário. Além dessa composição, para que um tribunal funcione, para que o judiciário funcione de maneira convincente e necessária, é preciso também a presença de advogados, não só compondo aqui o plenário, mas exercendo o direito, ou provocando alguma coisa, ou seja, entrando com uma petição, alguma coisa, ou fazendo a defesa de alguém. O advogado, segundo até o que dispõe a nossa Constituição Federal, ele é indispensável à justiça, ou seja, ele é necessário para que todo esse aparato possa se desenvolver. Sem o advogado, não é possível se entrar em juízo, se buscar alguma coisa. Temos aqui 2 advogados na nossa bancada, o doutor João e o doutor Pedro Tax. Paulo Tax, desculpe, Pedro é o irmão dele, o primo, Pedro, tudo parente, né? Então, eles estão aqui, naturalmente, por processos que vão estar desenvolvendo, mas são só 2 hoje, mas, via de regras, tem vários advogados aqui acompanhando o desenrolar dessa sessão. Então, assim, como disse o presidente, agradecer, porque sempre é um sinal de renovação, um sinal de ânimo para os que estão aqui hoje, tentar, né, colocar para vocês que estão aqui, da importância, que vocês entendam a importância não só física, porque o físico não é o mais importante, mas é importante que o sentido de nós termos no nosso país a justiça eleitoral funcionando como funciona, de forma independente, para que garanta a vocês, no momento dos seus pais, e vocês, quando puderem, exercitarem diretamente essa cidadania, possam fazer de forma tranquila, de forma consciente, de forma que, ao escolher um candidato, seus pais escolherem um candidato, possam escolher verificando, de fato, quais são as circunstâncias daquele candidato, quais são os interesses, vendo realmente o que pode melhorar ou dar continuidade, se for assim entender, ao nosso Estado, ao nosso país. O voto é, sim, uma garantia de todos nós. Então, e como garantidores, estamos aqui nós e os juízes eleitorais de zona, para que possam garantir para toda a sociedade e que esse Estado possa continuar do jeito que está. Tá? Obrigado a todos e devolvo a palavra para o presidente. Eu tenho satisfação de passar, nesse momento, a palavra ao eminente Procurador Regional Eleitoral, doutor Douglas. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores, servidores, nobres advogados. Senhor presidente, assim como fiz quando a outra turma esteve aqui, gostaria de pedir vênias para ser bem informal, uma vez que nós estamos aqui falando com alunos do ensino fundamental e ensino médio. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como já foi dito, o meu nome é Douglas, eu sou o Procurador Regional Eleitoral aqui no TRE, e represento aqui o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, na verdade. Nós atuamos aqui, eu participo de todos os julgamentos, não decido em nenhum dos casos, quem decide são juízes.
E eu participo aqui dando pareceres em cada um dos casos que são julgados. Então, antes que qualquer processo vá ser decidido, o Ministério Público diz como nós entendemos que aquela situação deve ser julgada. Além disso, nós também atuamos investigando e processando as pessoas que praticam irregularidades aqui especificamente na esfera eleitoral. Então, se alguém estiver vendendo voto, se alguém estiver comprando voto, o Ministério Público, quando tiver conhecimento disso, ele vai iniciar uma investigação, vai ouvir pessoas, produzir provas, e depois, então, pode trazer o fato aqui ao tribunal para que o tribunal decida se a pessoa deve ou não ser condenada. Para aqueles que tenham aí interesse, eventualmente, em seguir a carreira jurídica e decidam, eventualmente, pela profissão de ser do Ministério Público, vocês devem concluir a graduação no curso de Direito e depois devem prestar um concurso público para, então, ingressar no cargo de Procurador da República, se forem na área federal, ou promotor de justiça, se optarem pela área estadual. Como eu disse aqui, eu queria fazer apenas uma consideração bastante rápida, né, sobre o que é o Ministério Público e o que nós fazemos aqui especificamente no TRE. Nós deveremos, em breve, iniciar a sessão e, de todo modo, eu me coloco à disposição de vocês para que, no futuro, se vocês quiserem, até mesmo depois da sessão, conversarem comigo mais com calma, eu fico aqui à disposição de qualquer um de vocês para que a gente possa trocar uma ideia, como eu disse quando a outra turma veio aqui. Por fim, gostaria de ressaltar novamente aqui minha felicidade de vê-los aqui. Não sou tão mais velho do que vocês, tenho 28 anos, e então há poucos anos atrás eu estava exatamente aí também sentado. Quero dizer que qualquer um de vocês tem condições de estar aqui daqui a alguns anos, basta estudar, basta se dedicar, e tenho certeza que no futuro veremos, sim, muitos de vocês aqui sentados onde estamos hoje. Então, espero que a visita de vocês seja bastante produtiva e que vocês aprendam bastante nessa manhã. Obrigado. Eu franquei a palavra aos alunos, se deseja fazer alguma pergunta a qualquer um dos membros, ao doutor procurador. Pode falar. Eu ainda não entendi direito o que vocês fazem. Doutora Agamenon. Uma boa pergunta, né? Todas as questões envolvendo a eleição passam por aqui. Registro de candidatura, os processos, quando se escolhe os candidatos na convenção, que os partidos eles escolhem os candidatos e preparam e entram com um pedido aqui na Justiça Eleitoral. O deferimento ou indeferimento, se ele pode ou não ser candidato, somos nós que julgamos. Propaganda eleitoral. Digamos que tem uma propaganda que não é adequada, ou pelo menos não está de acordo com o que a legislação permite. O julgamento dessa propaganda, se ela é certa, se ela é errada, se ela foi correta ou não, passa por aqui. O procurador, o Dr. Douglas, ele comentou sobre a questão outras questões relacionadas com a eleição. Por exemplo, eventual denúncia de compra de voto, né, que é um crime, né? Você não pode, como eu disse anteriormente, o voto ele tem que ser consciente, tem que ser livre. Quando fala em liberdade, eu escolher de acordo com as propostas dos candidatos. Se esse voto, por algum momento, ele está sendo viciado, ou seja, alguém está querendo comprar o voto de alguém, isso pode ter uma denúncia, e esse julgamento, se houve essa compra ou não houve essa compra, somos nós que fazemos, é aqui. Então, é basicamente isso. Todas as questões envolvendo a justiça, o processo eleitoral, ou seja, desde o registro da candidatura,
se a pessoa pode ou não pode ser candidata, se a propaganda é ou não é correta, se houve algum abuso durante o processo, mais que a gente ouve mais corriqueiramente, questão de compra ou não de voto, tudo é julgado aqui. Certinho? Só complementando o que o doutor Agamenon disse, então vamos desde o nascedouro. Primeiro, como nasce um eleitor? A nossa legislação, a nossa lei, ela traz de que ele completando 16 anos, ele já pode se inscrever. Dirige a um cartório, vem aqui no tribunal para ser eleitor. Ele se inscreve como eleitor para participar e votar no dia da eleição o candidato que ele escolher. Então, já concito a todos vocês que, assim que completarem 16 anos, vão a um cartório fazer inscrição para, na próxima eleição, exercer esse direito de voto e ganharem para si um poder. Porque o poder, aquele que nós elegemos, o poder não é dele. Como disse o doutor Agamenon, que o poder emana do povo e em nome dele será exercido. É o que está na Constituição. Esse poder é do eleitor. Nós simplesmente damos, vamos dizer assim, num termo bem popular, uma autorização para que ele administre o Estado, o município, aqui o prefeito, em nosso nome. Porque não daria para todos nós estarmos administrando o município. Daí é que nós escolhemos um representante. Os senhores vão verem que o advogado representa aquela parte que ele está defendendo ou defendendo os direitos. O advogado não está defendendo o direito dele, está defendendo o direito daquele que o contratou. E assim nós estamos fazendo na Justiça Eleitoral, contratando uma pessoa com o nosso voto para que ele administre o Estado, a saúde, a educação, segurança e todos os direitos sociais do cidadão. Então, é isso que nós fazemos. A legislação, eleições ocorrem municipais e as gerais é que nós vamos fazer a eleição esse ano. Então, é de 4 em 4 anos a eleições. No 2012, teve a eleição, nós escolhemos prefeito e vereadores. Agora nós vamos escolher governador, deputado estadual, senador e deputado federal. Esses vão nos representar. Cobrem dos seus pais para que ele vote naquele que possa melhor nos representar. Porque a voz e a percepção de vocês é maior do que já a minha, que já estou meio idoso, então posso até esquecer das coisas. É como no trânsito. Quem é de vocês aí que nunca chamou a atenção do pai quando foram receber aquelas aulas na escolinha do Detran, que explica que lá não pode dirigir falando ao celular, que não pode dirigir só com uma mão, que não pode ultrapassar o sinal vermelho, e muitas vezes isso já até aconteceu com qualquer um que é pai. O aluno recebe essa instrução lá no Detran, e quando está junto com o pai, se ele vem, pai, aquele lá, o sinal amarelo, você já tem que ir devagar para parar. Pai, o senhor atravessou o sinal vermelho, é proibido por lei. Então, os senhores vão aprenderem aqui, e na visita que vão fazer,
como é que desenvolveu, que será explicado pelos nossos servidores e pela a secretária da escola. Temos aí também o outro servidor, Nilson, e outros aí que vão explicar todo o funcionamento em cada passagem aqui pelo tribunal aos senhores do funcionamento da Justiça Eleitoral. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber, assim que estou vendo na televisão, que tem a sessão e julgamentos. E cada julgamento tem um relator e um embargante. Gostaria de saber a diferença entre relator e embargante, o que cada um faz. Sim, é que... E essa pergunta eu vou deixar para que o nosso professor responda ao doutor Pedro Francisco. Bom dia, gente. Bom, eu vou começar resgatando um pouquinho a pergunta. Como é seu nome? Amanda. Amanda perguntou o que nós fazemos aqui, né? Eu creio que todos vocês gostem de futebol, né? E no futebol vocês têm um time, né, jogando contra o outro. Além desses dois times, o que é que nós temos ali no campo? Um juiz, né, um árbitro, né? E o que nós fazemos aqui é exatamente isso. Nós somos os juízes do processo eleitoral, né? Nós temos as pessoas, os candidatos, que se apresentam para nos representar, né? E aqui estão os juízes que vão cuidar dessa disputa, né? Inventando regras? Não. Afirmando, né, confirmando as regras já existentes, né? E aí, quando existe algum conflito de interesse, né, alguém está disputando como se aplica uma regra, esse alguém vem aqui ao tribunal, à Justiça Eleitoral, e apresenta as suas razões, né? Essas partes que vêm aqui, então, são chamadas de partes no processo. Esses candidatos, né, os próprios eleitores, às vezes, vêm também, né? E aqui, o processo, quando é entregue no tribunal, é distribuído a um relator, que é o juiz que vai trazer o processo, estudar o processo antes dos demais membros, né, e apresentar esse processo para julgamento. Nesse momento, ele apresenta a sua opinião, quer dizer, o seu voto, né? Ele diz que, olha, essa regra tem que ser aplicada desta forma, né? E submete a todos os outros membros, e os outros poderão acompanhá-lo ou, então, decidir diferente. De modo que aqui nós vamos construir uma decisão coletiva. A resposta que sai daqui é a fala do tribunal, né? A resposta que o tribunal está dando para aquela questão, né? Então, é o árbitro, né, é o juiz do processo, dizendo como se deve aplicar essa regra. Então, esse é o relator, é aquela pessoa que recebe o processo e traz aqui. No caso aqui, como nós vamos ter julgamento hoje, e aqui os processos estão todos chamados de embargos de declaração, isso é uma questão técnica, né? Mas significa que alguém está querendo algum esclarecimento a respeito de uma decisão já tomada. Nós decidimos alguma coisa e essa parte que recebeu essa resposta não está contente com essa resposta porque acha que ela está ainda confusa, né? Ainda existe alguma coisa a ser esclarecida. Então, ele pede que o tribunal se pronuncie exatamente para esclarecer aquela sua dúvida. Quando ele faz isso, ele recebe o nome de embargante. É alguém que está apresentando um pedido ao tribunal de esclarecimento, de dúvida a respeito de uma decisão que já foi tomada. Então, hoje, nesses 3 casos que nós vamos julgar hoje aqui, nós vamos dizer se vamos esclarecer essa dúvida, dizendo, existe essa dúvida, vamos esclarecer. Ou então, dizendo, olha, não existe essa dúvida. Essa parte que está querendo, que apresentou esse pedido ao tribunal, na verdade, não entendeu a decisão, mas a decisão está clara que não há dúvida, então a decisão fica da mesma forma como foi tomada, né? Então,
cada parte que vem ao tribunal recebe essas denominações, que são denominações técnicas que a gente extrai da lei, né? Então, o embargante é aquele que está pedindo algum tipo de esclarecimento a respeito de uma decisão que já foi tomada pelo tribunal, mas que ele ainda não está contente com o que o tribunal disse. Tá bom? Obrigado a vocês. Aqui, ó, tem uma pergunta lá. Bom dia. Eu gostaria de saber a respeito sobre a poluição audiovisual, que geralmente tem início e término, mas que não acontece na prática, né? Quais são as punições, qual o tempo limite para esses candidatos estar retirando esses cartazes, pinturas que ficam aí na nossa cidade e que geralmente não é respeitado. Chega a passar quase um ano e ninguém, não sabemos, a maioria não sei onde tem que ligar, denunciar, e o que é feito a respeito sobre isso. Essa pergunta o doutor Lídio vai responder. Bom dia, né? Bom, existe um período, né, em que a legislação permite que se possa realizar propaganda eleitoral, né? De 2 em 2 anos, então, conforme o desembargador Juvenal disse, nós temos eleição, né? A última nós tivemos em 2012 e agora nós temos as eleições gerais em 2014. Num primeiro momento, pode ser feita propaganda intrapartidária, que é no período do mês de junho, né? Onde são realizadas as convenções, que são permissões em que os partidos ou coligações podem realizar essas propagandas próximo ao local onde vai haver a convenção, próximo dos comitês. E depois, no mês de julho, depois de dado início ao processo de propaganda eleitoral efetivamente, elas podem ser realizadas e a legislação também formula algum tipo de restrição, né? Com relação à sua pergunta especificamente, mais em relação à questão de áudio, né? Existem restrições, por exemplo, com relação à distância de determinados locais, logradouros públicos, escolas, hospitais. Existe uma distância mínima de 200 metros em que você tem que realizar. Tivemos, inclusive, uma semana atrás, um caso concreto com relação a isso, em que na localidade ali próximo ao Chopão havia um carro de som, um barulho alto, próximo da Procuradoria de Justiça, né? E aí o Dr. Douglas emitiu uma notificação, juntamente com o outro procurador substituto, para que aquele carro deixasse de fazer aquilo ali. E ele estava violando a lei 2 vezes, né? Porque além de nós termos um logradouro público, né? um órgão público, nós temos também uma escola, que é o Colégio Max, e, obviamente, evidentemente, que estava sendo também sendo incomodado também o ensino dos alunos. E depois, quando finda, né, o processo de propaganda eleitoral, já próximo da eleição, os partidos devem retirar, né, as propagandas em que eles colocaram. Há algum pouco tempo atrás, nós tínhamos uma poluição visual muito maior, né? Você vai se recordar, quem é um pouco menos jovem que vocês, vai se lembrar que nós eram autorizadas as propagandas de colagem de cartazes em postes, em muros. Hoje não se permite mais. Com relação à poluição sonora, que diz respeito à sua pergunta, eram realizados comícios com shows, não tinha fim aquilo, né? Poderia ser feito dentro da madrugada, e hoje não se pode mais. Então, conforme o tempo vai passando, a legislação passa, então, a restringir esse tipo de propaganda que vem a incomodar o povo, né? Nós tínhamos também autorização para se pintar em muro. Hoje isso é muito debatido, mas não se pode. Como nós tivemos aqui com relação à poluição visual, nós entendemos que a gente deveria fazer um tipo de restrição específica no estado de Mato Grosso, onde não é permitido. Então, que o próprio tribunal decidiu e aprovou, né, uma resolução foi uma ideia da nossa corregedora, a desembargadora Maria Helena Povas, para que não houvesse aqueles cavaletes que nós tivemos nas eleições pretéritas. Isso também incomodava, atrapalhava o trânsito, porque, sobretudo nas rotatórias, em que era impedida, né, a visualização do veículo que estivesse do outro lado da rotatória, e isso proporcionava, inclusive, acidentes de veículo.
Então é isso. Com relação à propaganda audiovisual, é mais ou menos isso. Somente para complementar, nós temos todo tipo de propaganda que vocês, inclusive, entenderem que não seja uma propaganda adequada, inclusive no modo de pensar de vocês. Vocês têm hoje, todos praticamente possuem celulares, e o Tribunal de Mato Grosso disponibiliza um sistema eletrônico que você pode dar download lá no app que chama Pardal, né? E esse Pardal é um sistema que possibilita que, através do celular ou do seu microcomputador, você fotografe uma propaganda que esteja incomodando vocês, que vocês acham que seja ilegal, e ele automaticamente encaminha para a nossa base de dados, e todas as indicações de ilícito praticado por qualquer tipo de eleitor ou candidato ou coligação, ele é submetido ao crivo aqui do nosso ouvidor, que é o Dr. Pedro, e as medidas são tomadas em qualquer local do estado de Mato Grosso. É isso, presidente. Então, Não foram terminadas justamente para prender o voto do povo, como a transposição do Rio São Francisco, no Nordeste, que até hoje nunca terminou, desde o primeiro mandato do Lula está travada, para segurar, para que o povo do Nordeste continue votando, continue lá com a esperança de que vai terminar e tal. Existe alguma lei ou artigo contra esse tipo de ação? Douglas, essa vai ser para você. É uma pergunta, né, que cabe muito bem, parabéns aí, assim. Eu vou passar ao doutor Douglas, que irá fazer a resposta. Vou tentar, né? Bom, realmente pergunta bastante complexa, né? E não existe nada assim especificamente que vá definir essa situação concreta. O que nós temos aí no caso é toda uma legislação que trata da execução de contratos e de obras, que estipula prazo, estipula sanções e uma série de outras questões. Temos questões ambientais envolvidas. Então, na verdade, por isso que eu disse que é uma pergunta bastante complexa, porque não tem como eu dar uma resposta aqui agora. Isso daí, na verdade, demandaria um estudo bastante aprofundado dessa situação específica, e eu também não conheço a situação lá especificamente do Rio São Francisco, uma vez que eu não atuo lá. De todo modo, existem, sim, dispositivos legais que tratam da matéria em termos genéricos, né, evidentemente, como eu disse, e que dispõem que as obras devem ser executadas num determinado prazo. As obras, como uma obra daquele porte, por exemplo, ela tem que ter um estudo de impacto ambiental. Então, no estudo de impacto ambiental, a gente tem previsão de medidas compensatórias, mitigantes, etc. Mas, realmente, uma questão muito complexa e que eu não teria condições de dizer agora. O que eu posso dizer, como eu afirmei, é isso, é que a legislação, ela, evidentemente, trata do assunto, mas é uma questão, você teria aí que analisar uma série de dispositivos, não um artigo em específico, para poder, então, extrair alguma conclusão. Permitido, Sim, Douglas. Só uma complementação na pergunta. Primeiro, no que concerne ao prazo que teria para retirar as propagandas, 25 de novembro, ou seja, 30 dias após o segundo turno das eleições. Apenas também fazendo uma complementação já às explicações dadas pelo Dr. Douglas com relação às obras inacabadas no país, que não são poucas. A do Rio São Francisco é apenas um exemplo macro disso dentro da região Nordeste. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa é um assunto tormentoso ao povo brasileiro, que a todo momento via obras e obras e obras serem iniciadas, talvez o processo seja inverso, iniciava-se a obra com o intuito de mostrar, em tese, um feito grandioso que iria beneficiar aquela região e que depois
elas eram abandonadas pós-eleição e nada acontecia. Eu quero dizer que os contratos têm, como já disse o doutor Douglas, eles têm prazo para iniciar, eles têm verbas alocadas e eles têm prazo para término. E tudo isso não bastava, e que sempre existiu, ainda assim alguns dirigentes davam de ombro e não se incomodavam com isso. Mas agora nós temos a chamada lei da ficha limpa, que até pouco tempo atrás todo mundo apostava assim os dedinhos de que isso não iria funcionar. Já funcionou e Mato Grosso é um exemplo disso. Era só para fazer essa complementação. Com relação à pergunta que ela fez lá quanto às obras, e eu digo a vocês, junho do ano passado, que ficou conhecido no país todo, que é o movimento de junho em que quem foi para as ruas? Simplesmente os jovens, e que não aceitaram participação de partido político, de político, cobrando melhorias públicas na saúde, educação, segurança. Então foram os jovens que fizeram esse movimento. A lei da ficha limpa nasceu da vontade popular. Praticamente, acho que 5 milhões de pessoas assinaram uma lista para que fosse criada a lei da ficha limpa, que hoje nós estamos aplicando. Candidatos que prometeram na eleição que concorreram, foram eleitos e não praticaram ou desviaram verbas públicas, não prestaram conta, tiveram aqui indeferido o registro de candidatura, que é a aplicação da ficha limpa. Daí a importância dos senhores estarem atentos, porque foi um movimento que nem mesmo os órgãos de inteligência conseguiram alcançar, que foram formação através da mídia social. Como fala, né, os pessoal aí assim, né, nos Whats, no Zap. Então, eles se reuniram e fizeram esse movimento. Foram simplesmente os jovens. No estado de Mato Grosso, vocês estão aí assistindo, e não são palavras minhas, foi um conselheiro do Tribunal de Contas que disse que não passa debaixo do viaduto aqui da Cefaz, e isso é obra da irresponsabilidade de dirigentes do nosso estado. Poderíamos ter aí assim uma cidade totalmente melhorada com as obras que vieram para ser construída, não terminaram. Quem vai aqui para Chapada já era para estar duplicada a rodovia até Chapada dos Guimarães, que é um ponto turístico. Gastaram tanta verba que seria para Salgadeira para receber o turista e hoje está lá abandonada, começaram uma obra. Então aí é que nós devemos agora, daqui para frente, fazer a fiscalização, e essa fiscalização começa com a escolha daquele que nós vamos eleger para dar prosseguimento a essas obras. Então, tem aqueles candidatos demagogos, como há um certo período aí, acho que foi Ademar de Barros fazendo um discurso numa determinada região lá em São Paulo, dizendo que iria fazer a maior ponte. Aí o assessor dele, mas, doutor Ademar, aqui não passa rio, nós vamos dar um jeito de passar um rio para construir a ponte. E isso é meramente demagogia, ganhar o voto do eleitor. O rapaz que quer fazer uma pergunta. Então, a pergunta é meio boba, mas eu queria saber por que vocês têm que usar essas capas?
que, vamos dizer, se vocês forem no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal, vejam então, é um vestimento que foi instituído por lei para que aquele que exerce a função e quem for, vocês assistem filme assim na corte americana ou de Londres, então ainda hoje tem aqueles juízes que usam aquela peruca toda enrolada. Eu estive recentemente em Londres e fui na corte, em Londres, lá na Suprema Corte, e lá, tanto o advogado também usa. Aqui, nessa tribuna aqui, é que sobe o advogado para fazer a defesa do seu cliente aqui, do candidato que ele esteja defendendo. Também tem uma. A do promotor tem um cordel vermelho. Aqui a nossa é branco. Na magistratura lá é vermelha porque representa a cor da justiça. Então, essa aqui é para diferenciar essa cor. Então, é uma imposição que foi criada ainda na época do Império, a utilização. E hoje já se briga muito para que não utilize os advogados que não querem mais nem utilizar terno, isso porque, levando em consideração o nosso clima, que é muito quente e tudo, e para que tenham respeito, porque a partir do momento que deixar tudo à vontade, aí vai vir aqui juiz de bermuda, né? Camiseta gola V, aí mostrar que é meio bombadão. Então, nós temos que manter um certo respeito, porque a autoridade do poder assim o exige. Pois não, pode perguntar. Tem mais um... pergunta aí, depois você. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida sobre a Constituição brasileira. Tem um artigo que fala que, para ser ministro das Relações Exteriores, presidente ou o que for, tem que ser brasileiro nato, e não naturalizado. Eu queria saber, para quem tem duas cidadanias, como funciona? Dupla, Novamente, o nosso professor, inclusive de Direito Internacional, doutor Pedro. Na verdade, assim, essa questão da dupla cidadania, é possível que um brasileiro possa ter outra cidadania, mas são situações um pouco restritas, porque, em alguns casos, ele tem que abrir mão da cidadania brasileira, né? Ele só pode ser cidadão do Brasil e de uma outra nação se for o caso dele, por exemplo, ter que ser naturalizado espanhol, inglês, para poder exercer a sua profissão naquele país, né? Então, o fato da pessoa ter uma outra nacionalidade não impede de exercer esses cargos, né? Somente haverá impedimento se nesses casos em que ele tenha que perder a cidadania. O importante é que ele seja brasileiro nato, né? Então, guardada essa garantia, essa condição, nenhum problema se ele tenha uma outra cidadania quando a própria Constituição permite, né? Porque em alguns casos, né, não haverá essa possibilidade. Tá certo? Bom dia, senhores. Bom dia. Eu gostaria de saber qual que tem que ser o grau escolar, formação, para ser candidato ao cargo de político. Desembargadora Maria Helena.
A lei diz que ele precisa ser alfabetizado. Nós já tivemos caso que candidato procedeu o registro e ficou treinando lá para ver como que ele escrevia o nome para dizer que ele era alfabetizado, né? É um assunto que demanda bastante troca de informações. Os senhores são bastante novinhos, portanto, não conhecem um pouco do passado do país, em especial de Mato Grosso. Nós já tivemos, em Mato Grosso, um deputado estadual em pleno exercício do mandato, num período em que o país atravessava um momento bastante delicado. Este cidadão não conseguia preencher cheque, era realmente semi-analfabeto, mas os debates por ele encampados na Assembleia Legislativa, a moralidade pregada por ele no púlpito da Assembleia, os projetos levados a cabo por este deputado deixaram marcas na história política desse país. Em contrapartida, nós tivemos recentemente um exemplo que estes senhores devem se recordar, de um que ocupou a presidência da República, que tinha curso na Sorbonne, no entanto, não correspondeu aos anseios populares e foi retirado da presidência da República. Quer dizer, ele se antecipou e pediu, né, como diz na linguagem dos senhores, pediu o boné porque sabia que ia ser convidado a sair. Então, a lei diz isso. A lei diz que ele precisa ser alfabetizado, tá? Agora, em contrapartida, é preciso saber, já é uma discussão muito filosófica que não cabe aqui, o que é ser alfabetizado? É só escrever, aprender a escrever, assinar o nome, ou é realmente ter posição política? Tem um lá atrás. Na lista de projetos está a renovação do asfalto da cidade. Mas quando eles vão executar o projeto da renovação, eles acabam só passando por cima com material ruim, que o asfalto fica fino. O que pode fazer contra essa irregularidade, já que o valor da verba que é informado para a população é grande, e eles acabam pegando material ruim e fica sobrando dinheiro. Para onde que vai o dinheiro? A doutora Maria Helena vai responder. Bem, nós estamos num momento bastante propício para esse tipo de discussão. Eu queria concitá-los, convidá-los a entender o momento. Os três poderes e a atribuição de cada um deles. Os senhores agora há pouco alguém perguntou o seguinte: por que a gente usa essa capa do Batman aqui? É uma indumentária, é uma vestimenta prevista na nossa lei, como é a farda para o militar, como é aquela do sacerdote. Tá certo? É uma indumentária apropriada para o poder que tem a missão de aplicar a lei. O povo faz muita confusão, e os senhores estão aqui hoje aprendendo alguma coisa, e eu quero deixar aqui para os senhores o apelo de que aqui ninguém faz lei. Porque às vezes sai aí na rua e diz o seguinte: a polícia tem um trabalho danado para prender o bandido, daí a pouco o judiciário solta. O judiciário não solta ninguém, o judiciário aplica a lei. Quem solta e quem faz a lei são esses que nós vamos votar agora. E aí, se nós dermos de ombro perante as urnas e dizer: eu não vou lá, porque é tudo igual, porque eu não quero mais saber de política, que todos eles são do mesmo jeito e coisa e tal, depois não vale reclamar. Eu posso até ter o direito de errar.
Até porque o processo democrático me permite corrigi-lo daqui a 4 anos. Agora, eu não posso me eximir. Respondendo à pergunta direta que foi feita com relação às obras de péssima qualidade. Alguém disse aqui a história do viaduto. Toda vez eu rezo 3 Pai Nossos antes de passar, 3 Pai Nossos na hora de voltar. Mas, respondendo à pergunta sobre as obras de péssima qualidade, eu quero dizer aos senhores o seguinte: a partir do momento que nós entendermos a força que nós temos e a força que tem o título de eleitor na nossa mão, nós vamos começar a compreender. Ah, mas eu não vou. Depois é tudo igual. Não é assim. Os senhores se recordam do movimento de junho do ano passado, quando os estudantes foram para a rua, quando o povo foi para a rua e praticamente parou São Paulo, a maior cidade da América Latina? A força popular, ou seja, se a partir do momento os senhores saírem daqui e passar ali na informática, dona Janes, e pedir ao pessoal da informática instalar no telefone de cada um dos senhores o aplicativo que o Tribunal Regional do Trabalho tem, Tribunal Regional Eleitoral tem, que é o Pardal, e a partir de então denunciar quem compra e quem vende voto, diretamente aqui, tenho certeza que cada beija-flor jogando um pingo de água, nós vamos conseguir apagar o incêndio. Em outras palavras, não sei se respondi, mas era isso. Só fazendo aos senhores aí uma complementação bem breve, que cada poder tem no seu portal o da transparência. No Executivo tem lá onde que é executada toda a obra, e o que compete é nós participarmos efetivamente, chegar num determinado poder, quer seja judiciário, quer seja o Executivo estadual, municipal, legislativo estadual, legislativo municipal. No Executivo, vamos aqui na Secretaria de Obras, é um direito que nos cabe exigir. Estão fazendo uma obra do asfalto, como ela disse lá. Vamos avaliar. No projeto está o quê? Um asfalto de 10 centímetros. E nós temos naquele contrato que esse asfalto é de 10 centímetros, entretanto, está passando na porta da nossa casa lá, e que todo mundo fala só jogando uma casca de ovo, né? Que a gente sempre fala o asfalto, casca de ovo. A gente tendo conhecimento desse contrato, basta qualquer um dirigir até o Ministério Público, quer seja estadual ou federal. Se a obra for federal, ao Ministério Público Estadual, federal. Se a obra for estadual, ao Ministério Público Estadual, e dizer: quero que vocês fiscalizem essa obra, porque no contrato que vou pagar, está lá um asfalto de 10 centímetros, no entanto, estão passando de 1 centímetro. Então, nós fazemos essa representação, o Ministério Público vai tomar as providências, e tanto é que nós estamos vendo aí que, detectado obras que não estão dentro do padrão de segurança, dentro do padrão que foram contratados, estão sendo suspensos. Então, cabe a todos nós, brasileiros, cada um, como disse a desembargadora, vamos aqui ser um beija-flor, mas cada um carregando uma gotinha d'água, nós vamos conseguir formar uma conscientização para melhorar as pessoas que irão conduzir o destino do nosso país, do nosso Estado. Então, não havendo mais pergunta... Pois não, então fica à vontade. Na Constituição brasileira está escrito que, para ser presidente, não precisa
ter formação ou ensino médio. Vocês não acham que as pessoas que regem o país deviam ter ensino médio ou ter alguma formação para exercer esse poder? Se você perceber, até a Dilma fala errado, porque ela fala presidenta, que é um erro gravíssimo de português. A nossa legislação eleitoral, ela diz que tem que ser alfabetizado para exercer qualquer cargo eletivo. Basta simplesmente assinar o nome. Deveríamos, na Constituição, nós, como eleitor, como cidadão, buscar uma alteração de que deveria concorrer às eleições simplesmente quem tem condições, conhecer o vernáculo, né, que é o português, para não querer impor, ser chamada até a presidente, talvez para diferenciar, para dizer de que ela é mulher, então utiliza erroneamente presidenta. Quando no colégio não saber que o feminino de presidente é o presidente, a presidente, e etc. Então, vamos começar um movimento para que as pessoas tenham um certo grau de escolaridade para poder concorrer. E eu acho a pergunta até muito justa, porque eu não posso ser um magistrado se eu não fizer o fundamental, o ensino médio hoje, né? A universidade, depois fazer um concurso, ter especialização para a aplicação das leis. Qualquer um dos senhores, quando alcançar a idade de trabalho, qualquer empresa que for, eles vão exigir requisito mínimo, conhecimento técnico, e para ser o dirigente de uma nação ou de um estado, simplesmente saber ler, escrever e assinar o nome e etc. Está pronto, Jana? Porque se, como os senhores terão que fazer o city tour pelo Tribunal Regional Eleitoral, que se tivesse 2 minutinhos em razão da pergunta, nós iríamos julgar, com a presença ainda dos senhores aí, um desses recursos, que é o embargo de declaração, para os senhores entenderem como que é o funcionamento. Vamos? Então, nós vamos colocar em votação um desses embargos e aí prosseguimos. Os senhores aguardam um minutinho. Então, primeiro, nós temos um regimento interno que há um segmento. A ata da sessão passada, o que foi discutido e julgado, ele é aprovada na sessão seguinte. E aqui eu trago ao plenário a ata de número 8.179, da sessão do dia 5 do mês de setembro de 2014, a aprovação. A ata, todos os membros do tribunal, todos os juízes têm conhecimento, e aí eu faço a indagação, se tiver alguma alteração a ser feita, como mantém em silêncio, porque não há, então fica declarado aprovado. Esse aqui. Então, a julgamento é que da nossa relação,
que consta lá, é o 2 da pauta, processo 9.615, embargo de declaração e representação, propaganda eleitoral extemporânea antecipada, outdoor, slogan, eleições 2014. Embargante, Lídio Barbosa, é um candidato, que é o Juca do Guaraná Filho. O embargado é o Ministério Público. O relator é o doutor Pedro Francisco, a quem eu tenho a honra de conceder a palavra. Obrigado. Então, só para explicar um pouquinho, eu disse para vocês que quando se julga um embargo de declaração, significa que o tribunal já tomou uma decisão, mas o candidato, não estando contente com aquela decisão, pediu algum esclarecimento. Nesse caso aqui, o tribunal julgou uma propaganda irregular antecipada. Aqueles casos em que o candidato colocava outdoor na cidade, fazendo felicitações à cidade de Cuiabá pelo seu aniversário, mas naquele seu ato está uma manifestação de uma propaganda antecipada, exatamente tentando divulgar o seu nome para a população. Nesse caso aqui, o tribunal entendeu que houve uma infração da lei, o candidato não poderia utilizar-se dessa forma para divulgar a sua futura campanha e condenou esse possível candidato a uma pena de R$5 mil. Então, eu vou ler aqui o relatório. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por Lídio Barbosa contra o acórdão desse tribunal do dia 20 de agosto de 2014. O aresto, ao julgar representação por propaganda extemporânea realizada pelo embargante, decidiu por maioria dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença, que, embora tenha reconhecido a realização de propaganda eleitoral extemporânea pelo embargante, deixou de aplicar a multa legal. Havendo expressa o acórdão, eu transcrevi aqui, havendo expressa disposição legal contida na lei para aplicação da multa em caso de propaganda extemporânea, não pode o julgador deixar de aplicá-la quando comprovado nos autos a ilicitude. Caracterizada a propaganda extemporânea, pode o julgador, com fundamento no princípio da proporcionalidade, aplicar a multa entre os limites mínimo e máximo. Multa aplicada no valor de R$5 mil. O embargante alega que, quando da condenação no patamar de R$5 mil, houve omissão quanto ao princípio da proporcionalidade aduzido pelo relator do recurso. Sustenta ainda que não havia intenção de realizar propaganda eleitoral política ao veicular felicitações à cidade de Cuiabá nos outdoor e que não poderia sofrer penalidades, quais seja a retirada das mensagens e a condenação em multa. Argumenta também a existência de contradição na apelação, na aplicação de multa ao embargante, que nem é candidato nessas eleições de 2014. Roga, ao final, pelo acolhimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes como novo entendimento quanto à não aplicação da multa. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência dos embargos. Esse é o relatório. Passa a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, tratando-se de embargos de declaração, eu sendo o Ministério Público parte, eu me limito a ratificar os termos das contrarrazões. Retorno, então, a palavra ao... Visivelmente, o embargante tenta revolver seu inconformismo com a decisão colegiada deste tribunal por meio dos embargos. Ao contrário do aduzido em suas razões, inexiste quaisquer vícios indicados. A multa fora aplicada em seu mínimo legal, diante da comprovada existência de propaganda extemporânea por ocasião do aniversário de Cuiabá, no dia 8 de abril de 2014, em obediência à expressa previsão legal, que estabeleceu medidas cumulativas, quais sejam a retirada da propaganda, como ocorreu no presente caso, e também a aplicação da multa, dando opção ao julgador, à luz do princípio da proporcionalidade, somente quanto aos limites mínimos e máximos do valor da sanção. O valor aplicado ao embargante, mínimo legal, atendeu fielmente a tais comandos. Ausente também a suposta contradição pelo fato de o embargante não ser mais candidato,
pois a propaganda extemporânea se caracteriza justamente pela exposição de pretensos candidatos com a finalidade de angariar votos, ainda que subliminarmente em período vedado pela legislação, não havendo que se falar em interferência ou não no pleito. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, rejeito os embargos declaratórios oposto por Lídio Barbosa, mantendo integralmente o acórdão recorrido. É como voto. Com o voto, doutor Agamenon. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor Lídio Modesto. Eu também acompanho o relator. Doutor André Posetti. Voto igualmente de acordo com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relator. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Então, esse é o julgamento. Não foi alterado qualquer ato da decisão anterior, porque ele queria que fosse rejulgado. Aí vai ter que entrar com recurso em Brasília. Vamos dizer assim, que é no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos um administrativo e eu solicitaria permissão para colocar em votação, alterando a ordem, porque eu vou ter que me ausentar para ir no Centro de Evento Pantanal, regularizar a questão do apuração e também quanto a data para a diplomação do eleito. Vou começar com os diretores lá. O administrativo é o 142.562, processo administrativo, designação de magistrado para auxiliar os juízes eleitorais no município das zonas eleitorais, requerente sessão de registro de membros dos juízes, eu sou o relator. Esse aqui, eminentes pares, é aquela que são zonas eleitorais que não tem juiz eleitoral, então a designação de um juiz para auxiliar o juiz da zona. A desembargadora Maria Helena fez a relação, indicou aqui quais são os juízes que deverão auxiliar, em número de 59, e eu estou trazendo aqui essa relação para aprovação do tribunal, que é uma minuta da resolução dessa designação. Todos estiveram de acordo? Mais uma vez, esclarecendo, aquela resolução já ficou esclarecida, tinha sido mal compreendida e talvez eu não tenha me expressado bem. Repetindo o número de juízes da eleição passada e acrescendo mais, mandando outros juízes da região próxima àquela zona. Todos de acordo? Então, aprovados os termos da resolução, quanto aos juízes auxiliares. Aí depois fazer a relação. Então, aqui também, na minha saída, eu quero deixar registrado aqui que a nossa servidora Zeneide, da Secretaria de Pessoal, hoje, dia 8, está fazendo aniversário, colhendo mais uma, como diz aí assim, uma rosa no jardim da existência, e a ela fica aqui o meu, em nome do tribunal, parabéns. Eu passo a presidência à eminente desembargadora Maria Helena para prosseguir. E peço permissão para me ausentar. Ok. Embargo de declaração, recurso criminal 62002. Embargante.
Igor Vinícius Augusto da Silva e Ministério Público. O relator é o doutor Pedro Francisco, a quem eu tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado. Embargos de declaração, conforme anunciado. A decisão deste tribunal foi unânime e consta aqui do meu relatório. No essencial, diz: licitude da gravação ambiental feita pelo eleitor interlocutor que não está sendo vítima do crime de corrupção eleitoral, tipo penal que viola o direito constitucional fundamental de liberdade do voto direto, secreto, universal e periódico. Depoimento em juízo que corroboram os fatos narrados na denúncia. O embargante alega, em suma, omissão do acordo quanto ao fato de que a vítima do crime discutido nos autos fora instruído por advogado e contradição quanto aos entendimentos anteriores da Corte distintos ao aqui adotado. Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontadas. Parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento dos embargos é o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido, doutor Pedro. O meu voto também está disponível. Notadamente, observo que os embargos em questão tratam-se de pedido de reexame de matéria já decidida nos autos. Demonstram ainda o inconformismo com a interpretação dada por esta Corte e a prova acolhida na ação penal, gravação ambiental. O embargante trouxe fragmentos dos debates, questionamentos havidos entre os nobres pares antes da tomada da decisão, que unanimemente acompanharam o relator. Tais ponderações dos julgadores não podem ser tidas como decisão. Esta está transcrita ao final de cada debate havido. Portanto, não há a omissão, como se infere da parte do voto acompanhado pelos nobres pares, entre aspas. A alegação, alegada ilicitude da gravação, ponto principal dos debates acalorados havidos no decorrer da lide, a meu ver, não restou configurada. Os tribunais superiores, incluindo o STF, vêm admitindo a gravação ambiental, como é o caso dos autos, mesmo quando há desconhecimento de um dos interlocutores de que a conversa é gravada, consoante citações jurisprudenciais feitas pelo juízo às folhas tais. De modo que a gravação em comento não foi lícita, como também demonstrou ser de profunda relevância para o desígnio da ação eleitoral. Ou seja, ou melhor dizendo, não foi só lícita, né? Como também demonstrou ser de profunda relevância para o desígnio da ação penal eleitoral. Fecho aspas. Ou seja, esta Corte julgou pela licitude da prova produzida, não havendo qualquer omissão nesse sentido. Quanto à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante, já que não a demonstrou dentro do julgado em comparação com as provas carreadas, pois a aparente divergência de ideias não pode ser objeto de embargos de declaração. Para o desiderato pretendido, deveria o embargante ter se valido de recurso em efeito devolutivo ao tribunal competente, o qual poderá revisar as questões já julgadas no presente feito, pois o convencimento dos magistrados que julgaram a matéria não pode ser atacado pela via eleita, a qual serve apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Com essas considerações, em simetria com o parecer ministerial, voto pela rejeição dos embargos de declaração. É como voto. Eu consulto se há algum voto divergente. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do doutor relator, em simetria com o parecer ministerial, rejeitar os embargos. E o último é também embargos de declaração em recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador de Água Boa, o recurso eleitoral 57668, é o doutor Pedro Francisco, também o relator, que está com a palavra. Embargos de declaração conforme anunciado. A decisão foi unânime e negou provimento ao recurso eleitoral interposto. No essencial, diz: a existência de irregularidades na prestação de contas que impedem o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e os gastos de campanha do candidato de maneira idônea configura vício que impõe a desaprovação das mesmas. O embargante alega a finalidade de se prequestionar a matéria e levanta preliminar de cerceamento e defesa,
ao argumento de que não lhe fora oportunizado conhecer o relatório final de exame sobre a prestação de contas nas eleições de 2012, antes da sentença, impedindo-lhe o exercício do contraditório. Aduz ainda contradição e obscuridade no acordo por estar em desacordo com a conclusão do referido relatório final. Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar aludidos vícios. Parecer da douta Procuradoria pela rejeição da preliminar e cerceamento de defesa por se tratar de matéria nova e no mérito pelo desprovimento dos embargos do relatório. A douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, doutor Pedro, com a palavra. Eu apresento inicialmente o meu voto na preliminar, que eu estou acompanhando o Ministério Público, reconhecendo que não há nenhuma nulidade a ser proclamada, e por essas razões, em simetria com o parecer, estou rejeitando essa preliminar. É como voto. Rejeitada a preliminar. Em simetria, né? Com o parecer. Com o parecer, se todos estiverem de acordo. Se todos, há alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, o douto relator acatou a preliminar em harmonia com o parecer ministerial. E, desculpa, eu me perdi um minuto. Agora tem o voto de mérito. E eu transfiro novamente a palavra ao eminente relator para o julgamento meritório. Da mesma maneira, como dito na preliminar, as argumentações desses embargos reportam-se à sentença, a qual não há apontamento de omissão, contradição ou obscuridade no acordo impugnado. Conclui-se, pois, que a peça revela inconformismo com o desfecho do processo ou rediscussão da matéria já decidida. Eu transcrevo aqui parte da peça apresentada, que comprova essa minha alegação, e, ao final, eu estou em harmonia com o parecer, votando pela rejeição dos embargos de declaração. É como voto. Há algum voto divergente do eminente relator? Não havendo voto divergente, eu proclamo o resultado, rejeitada a preliminar, e, no mérito, também rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do douto relator, em harmonia com o parecer ministerial. Antes de encerrar, passar a presente sessão, eu transfiro a palavra ao diretor para a leitura de acordo. Leitura de acordo. Acordo 24.401, relativo ao processo 9615/2014, de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Feita a leitura do acordo, agradecendo, deixo, antes de mais nada, a palavra livre, se alguém quiser fazer alguma observação. Não havendo nada a ser dito, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.